galerinha, tudo tranks? A Hydes mandou aqui pro canal o ST2 Pro Nebula. E esse fone aqui é simplesmente espetacular. Vou adiantar desde já, tá bom? Esse canal aqui, caso você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas, não é um canal voltado para a audiofilia. Não me considero uma pessoa do hobby, então se você está procurando comentários de um profissional, eu acho melhor você ir para outro vídeo. A análise que você vai ver por aqui é puramente por experiência em 4, 5 anos de YouTube aqui testando caixas de som, testando fone de ouvido e tudo mais, mas não me considero do hobby. E se você decidir ficar, eu vou deixar até um convite aqui pra você, tá? Participa aqui dos comentários. Caso eu tenha dito alguma coisa que não é necessariamente a melhor explicação para determinado aspecto de áudio, configuração técnica, por aí vai, fique à vontade para deixar aqui embaixo uma explicação que de repente pode parecer melhor. Só guarda uma coisa em mente, eu preciso me comunicar para muitas pessoas e nem todo mundo tem a mesma capacidade técnica do que vocês. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas para quem tá procurando um fone high-res com uma qualidade lá no topo e com uma característica bem diferenciada, esse modelo aqui pode ser ideal. E ao contrário do que você pode pensar, essa grande característica dele não vai estar no fone de ouvido em si, mas no conector que ele leva. Cara, olha isso daqui. Vocês estão vendo essa estrutura aqui dentro? Esse fone de ouvido é o primeiro que eu vejo na minha vida que vai ter um DAC embutido aqui no conector USB-C, que por si só por ser uma conexão USB Type-C já é uma parada totalmente diferente, porque você vai conseguir conectar múltiplos dispositivos, desde o iPhone até o Android, até o computador. Isso tudo guardando uma qualidade de áudio elevadíssima, num preço bem acessível, porque ele vai estar sendo vendido a partir de $49. Eu vou explicar aqui pra vocês já, mas é plug and play para todas as plataformas. Super fácil, plugou, tá funcionando, high quality English. Começando aqui pela construção, ele vai contar com um drive dinâmico e personalizado de 10mm. Toda essa parte transparente aqui, como vocês devem imaginar, é feita de plástico e ele tem várias borrachinhas que vão servir para se ajustar aí no seu ouvido. Não é de substituição, tá legal? É para você ver qual é que fica melhor na sua orelha. A sua experiência pode ser prejudicada se você não tiver com a borrachinha correta. Você entendeu, velho? A experiência de unboxing em si desse fone também é super simples. Além, é claro, das borrachinhas, vocês vão ter também uma case de transporte, que tem até uma qualidade bem interessante pelo preço que o fone tá custando. Ela vai ser preta, vai imitar muito de longe um couro, tá? Que não vai ser couro nem aqui nem na China, mas beleza. Mas sim, vai proteger muito bem o seu fone. Fora isso, de interessante, a gente também tem um adaptador USB-C para USB tipo A, que vai servir, né? Caso o seu computador aí não tenha uma USB tipo C. Eu não sei se dá para perceber aqui no vídeo, mas esse cabo, ele é de um material tipo fibra trançada, sabe? Isso vai reduzir bastante a interferência. E também mostra um capricho da Hydes em entregar um cabo de qualidade. Como ele é muito fino, cara, eu não sei se dá para ver no vídeo, mas é bem legal. E fora isso, esse microfone que vem aqui no cabo vai servir não só como controlador, mas ele também tem um microfone com a qualidade de áudio em HD. Isso também é bem legal, já vimos isso daqui em outro fone, só não sei se foi da Hydes ou de outra marca, mas apesar de pequenininho assim, eles conseguem trazer uma qualidade realmente que é bem elevada. Agora vamos lá, qual é o grande diferencial dessa entrada USB-C com o DAC por aqui? Um resumão aqui para quem não sabe, mas o DAC ele é responsável por transformar a sua música, que então é um arquivo no seu computador, ou seja, ela está em formato digital e ela tem que ir para um formato analógico, para um formato audível. E o DAC ele é responsável por fazer essa transição entre o digital e o analógico. Ah, agora eu entendi! Geralmente o seu computador, ou o seu celular, ou o seu dispositivo já tem esse DAC incluído, mas nesse fone aqui eles resolveram fazer de maneira diferente. Então um fone desse tamanho e com esse preço vai conseguir te entregar música em altíssima qualidade, inclusive MQA, se eu não me engano é assim, tá? Mil desculpas aí se o meu English não for perfeito. Mas se você tiver uma música com uma taxa de amostragem alta, ele vai conseguir reproduzir aqui sem problema nenhum. E é isso que torna ele tão interessante. É inovador e revolucionário? É sim, extraordinário. Eu tenho aqui um player da Hydes também, que é o AP80 Pro X, e ele é perfeito pra gente poder fazer um teste ou demonstrar um negócio aqui pra vocês. Olha só. Plugou aqui o seu fone, ele vai ter um LED bem aqui que ele vai servir pra te indicar a taxa de amostragem da música, se ela tá em alta qualidade ou se ela tá numa qualidade um pouco mais standard. Então vem aqui, vou separar as minhas músicas por formato, eu tenho algumas músicas aqui que são em FLAC, eu vou aqui dar o play e se ficar azul é porque a taxa de amostragem está alta. E se eu abrir aqui a música, por exemplo, vamos voltar aqui um menu, deixa eu passar para alguma outra aqui até eu cair em uma que vai estar com essa taxa de amostragem mais baixa, ó. É um exemplo aqui dessa música da Adele, a Love Song, que o arquivo tá em FLAC, mas em 44.1 e ele deixou aqui em vermelho para me indicar que essa música está com a qualidade mais baixa, entre muitas aspas, tá, do que outras músicas. Então para você que usa o Cobos no seu celular, você vai conseguir conservar a alta qualidade dessas músicas plugando aqui o seu USB tipo C direto no seu celular
e ele vai fazer essa conversão do arquivo digital para o analógico. E o MQA que eu falei pra vocês aqui agora é tipo o máximo de qualidade que você consegue encontrar numa música, porque é basicamente a qualidade original do estúdio. E aqui você vai conseguir reproduzir sem problema nenhum. Isso é um espetáculo, cara. Virou, queridinha, porque ela é boa mesmo. Só antes da gente ir pra qualidade de som, a resposta de frequência do ST2 é a partir de 20 Hz até 40 mil Hz, que a gente já pode imaginar que pode rolar uma competência ali na parte do grave, mas eu já vou chegar nos comentários ali pra cada frequência. Fora isso, ele vai ter 32 ohms de impedância e uma distorção ultra baixa, segundo o que a própria Hydes fala com a gente, e eu estou de acordo. Não podia estar mais de acordo, inclusive. Que coisa mais linda! Isso porque a primeira coisa que você vai notar quando você plugar esse fone aqui no seu dispositivo, e principalmente um player, é que ele vai entregar a música num volume escrotamente alto. É muito alto mesmo. Já fica o alerta, tá? Jogou isso aqui num player, abaixa o volume para você não tomar um susto, porque o som vai estar lá em cima. E aí, para qualidade sonora, eu vou começar aqui do subgrave. A melhor palavra que eu poderia usar é equilíbrio. O fone vai conseguir realçar muito bem o subgrave, mas sem aquele exagero que em alguns momentos a gente pode encontrar, inclusive no grave também, que vai ser o próximo ponto aqui, mas em termos de subgrave ele vai estar ali no lugarzinho ideal. Então não vai ser o fone profundo e impactante, lá ele, mas sem nenhum exagero. Ele vai contar também com um grave que é suave no limite do possível, tá? Não vai ser aquele fone extremamente exagerado. Ele vai conseguir reproduzir a faixa de áudio dessa região de maneira bem controlada, vamos falar por assim. A frequência ela é nítida, né? Ela é muito limpa e ela não se embola com as outras frequências, né? Geralmente você pode perceber que alguns fones que tem ali uma qualidade inferior conseguem deixar o áudio um pouco mais embolado. E não, tá muito bem definido nesse sentido. Nice. Do médio grave, pelas anotações que eu fiz aqui, eu não vou ter tanto comentário assim para fazer, porque ele tá muito bem alinhado ao grave. Então alguns instrumentos como o contrabaixo, os tons de bateria vão estar bem lineares ali conforme as músicas forem avançando nesse caso. A melhor parte desse fone vai estar com certeza nos médios. Eu achei que eles são absurdamente estáveis e você consegue ter uma claridade vocal nas músicas que você tá ouvindo. Tipo assim, é muito cristalino, sabe? Eu não sei se teria um adjetivo melhor para dar para região média, mas para mim é o ponto em que esse fone aqui ele mais se destaca de longe. É um conforto muito grande, você não sente que a música tá desandada ou que tá alguma coisa ali um pouco mais abafada na parte dos vocais. A parte dos médio agudos vai trazer um pouco mais de clareza para as músicas, mas os agudos em alguns momentos tem alguns picos assim que me incomodaram, mas também não tá ali no fim do mundo. Olhando a qualidade de um fone de uma maneira global, eu acho que se enquadra muito bem e, sei lá, é só um detalhe mesmo, eu não acho que prejudica a experiência, vou falar por assim. Então, resumão aqui, se você é um cara que curte um grave muito forte, um subgrave muito forte, esse fone aqui certamente não é pra tu. Complicou. O ST2, cara, ele vai servir mais pra quem tá procurando um equilíbrio sonoro. Eu acho que a marca fez muito bem em produzir o fone pra essa galera, porque se eles estão tentando entregar um produto, né, que vai ter um DAC integrado, que seja pra uma neutralidade, que seja pra buscar uma neutralidade sonora. Não faz sentido você produzir um fone que tem um diferencial imenso, de acordo com o que a gente vê aí no mercado, e ele ser voltado pra um público muito fechado. Tem que realmente abrir ali os horizontes, mas é claro, né, que você sempre pode usar um equalizador aí da sua preferência ou do seu dispositivo para poder, de repente, enquadrar o som em alguma coisa que te agrade mais. A gente tá falando de uma resposta de frequência a partir de 20 Hz, então sim, você pode exagerar ali no grave se você quiser, mas não seria o meu principal conselho. O ST2 ele tá sendo lançado pela Hydes no Kickstarter, tá? Ele já tem outros fones que inclusive já passaram aqui pro canal, que são muito bons, sempre voltados ali pro público da audiofilia, ou para você também que tá querendo descobrir uma nova maneira de ouvir música. E o preço de lançamento é de $49. Então eu vou deixar o link bem aqui na descrição se você quiser garantir o seu. Por $49 ele não seria a minha primeira escolha para quem quer entrar nesse universo audiófilo, mas ele certamente seria a escolha mais inteligente pelo fato dele ter esse DAC integrado, que faz com que ele tenha na verdade um diferencial imenso, né, de acordo ali com os fones da concorrência. Sucesso total! Então é isso, se você curtiu esse vídeo e acha que ele foi útil para sua compra, né, para sua decisão de compra ou não aqui do ST2, like por aqui, comentário, tá? Principalmente você que é audiófilo, caiu nesse conteúdo, me diz aí, o que você achou? Ficou clara a minha explicação? Do fundo do meu coração, eu espero que sim. Então vocês já estão mais que convidados para se inscreverem aqui no canal, não perder mais nenhum conteúdo como esse. Para você que curte promoção aí, tanto no WhatsApp como no Telegram, a plataforma que você preferir utilizar, eu tenho dois linkzinhos aqui, ó, os primeiros da descrição, que vão te levar direto para os meus grupos de promoção, de desconto, novidade do canal, fica à vontade. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu pela Hydes aí, pela confiança em mais um vídeo, tá? Sabendo que eu não tenho todas as qualidades, entre aspas, necessárias, né? Não é o meu
público-alvo. Eu fico feliz pela confiança da marca aqui em dar o dispositivo para eu testar. No mais, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!